Olá, tudo bem? Nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito, disse Aristóteles. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Meu nome é Cláudio Soleiro, sou formado em administração, consultor empresarial. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado, fizemos um ano recentemente. Já temos mais de 600 vídeos aqui publicados. Portanto, maratone todos. Se você quer mudar de vida, se você quer aprender a investir no mercado financeiro, se você quer desenvolver uma mentalidade vencedora, é fundamental que você maratone todos os vídeos aqui do canal. Isso vai transformar a sua forma de enxergar o mundo dos investimentos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Maratone, você não vai se arrepender. Se gostar do conteúdo, deixa o like e compartilhe com os amigos. Estamos falando sobre liderança, estamos falando sobre algumas reflexões que nós julgamos importantes para trazer para essa conversa com vocês no dia de hoje. Desde a semana passada a gente começou a falar mais sobre esse tema porque estamos vendo uma grande transformação acontecendo na Oi e essa transformação não é obra do acaso, é obra de uma liderança. E eu trouxe para esse dia de hoje a gente refletir um pouco sobre esse livro do Bernardinho, recomendo que todos leiam, Transformando o Suor em Ouro, porque o Bernardinho ele traz muitas reflexões sobre gestão de pessoas, sobre formação de equipes vencedoras, sobre motivação, disciplina e lições que servem para o mundo empresarial e muitas também tiradas do mundo empresarial. Então vale a pena essa reflexão. Nesse livro, para finalizar esse dia de hoje, eu trouxe uma reflexão. Ele disse o seguinte: sucesso é o resultado da soma de talento e de muita determinação. Portanto, de nada nos servirá termos um virtuoso sem vontade. Quase sempre ele se revelará uma frustração pela incapacidade de realizar todo o seu potencial. O talento médio com uma determinação alta nos dá um bom profissional. O talento alto com uma determinação alta nos dá um super profissional. Já o talento alto com uma determinação baixa termina sempre com frustração. Ainda há um quarto elemento fundamental na capacidade de superação, de transcender os resultados, que maximiza a equação que soma talento e determinação, é a paixão. Todos queremos ter pessoas apaixonadas em nossas equipes, que produzam com intensidade máxima aquilo que se propõe a fazer. Por isso, devemos sempre olhar nos olhos dos talentos para tentar encontrar aquele famoso brilho no olhar. Eu, nas minhas experiências em muitas empresas por onde passei, em muitos projetos e iniciativas que estive à frente, sempre percebi isso como uma coisa super importante, o brilho nos olhos. As pessoas com brilhos nos olhos são pessoas que sempre poderão entregar resultados diferenciados, excepcionais. E isso tem muito a ver com essa coisa da paixão. Ele disse que o Bernardinho assistiu a uma palestra certa feita de Warren Buffett. E isso em 1995. E então, nessa palestra, para explicar como escolhia suas equipes de trabalho, ele conta que foi chamado para resolver uma crise em uma empresa da qual era acionista, tendo para isso que contratar um novo gestor. A primeira característica que ele tentou identificar no novo profissional foi se ele era um team player, avaliando, entre outras coisas, o número de vezes que ele usava a expressão "eu fiz" em vez de "nós fizemos". Isso é o Warren Buffett, hein? Descobrir qual era a sua verdadeira disposição de fazer parte de um time era o primeiro critério de escolha de Warren Buffett. Fazer parte de um time. Outro critério importante, segundo ele, era saber como o candidato enfrentava obstáculos
e lidava com a adversidade. E se tinha a franqueza e a humildade de admitir eventuais erros e derrotas. Buffett acreditava que, ao admitir fracassos anteriores, o candidato demonstrava ter controle sobre o seu ego e a sua vaidade, bem como a capacidade de reverter e superar crises. Olha que coisa interessante, né? O ego e a vaidade, quando inflados e fora de controle, são grandes obstáculos à formação de uma verdadeira equipe. Isso me lembra, diz Bernardinho, o filme 7 Anos no Tibete, em que o personagem de Brad Pitt mostra a uma jovem tibetana o álbum de fotos em que estão registrados seus feitos como alpinista. Envaidecido por ter atingido objetivos tão difíceis, ele pergunta de que se orgulha o povo do lugar e quais são suas metas. A jovem respondeu a ele: nosso objetivo é não ter vaidade. É claro que esse exemplo não se aplica exatamente ao mundo esportivo ou corporativo, pois ambos vivem em função de resultados menos abstratos, mas a mensagem fundamental é que a vaidade não deve atrapalhar. Isso a gente precisa se recordar sempre. O ideal não é levar o ego às alturas, nem deixar que algo o jogue para baixo, minando sua autoestima. É uma questão de equilíbrio. É isso que precisa ser buscado, o equilíbrio. Se surgir alguma dúvida a esse respeito, é sinal que está em xeque o elo mais forte de qualquer relacionamento, a confiança. Sem confiança, não há comprometimento verdadeiro. A única liderança que se sustenta com o tempo é a liderança pelo exemplo. Portanto, faça, inspire sempre pela ação. O líder, ele tem que ter em mente que ele precisa ser um facilitador de bons desempenhos, mas ele não precisa buscar popularidade. São coisas diferentes. Manter-se fiel às suas convicções e sempre focado no resultado da equipe permite que você, caso alcance uma posição de liderança, continue próximo dos seus colaboradores, em fina sintonia com o que eles sentem e pensam, para assim motivá-los. Quem está no comando deve reconhecer suas limitações, suas responsabilidades e avaliar o seu próprio desempenho. De preferência, sendo mais rigoroso consigo mesmo do que com os outros. A autocrítica é fundamental. Então, isso é mais uma reflexão que eu gostaria de dividir com vocês do papel da liderança nas organizações e nas equipes vencedoras. O líder, ele tem esse comprometimento, ele tem essa capacidade de gerar, sim, resultados excepcionais. Isso é o que Jim Collins chamou de liderança de nível 5, que são os melhores líderes que existem. Eles não são muitos, óbvio, né? Não são muitos, mas são líderes excepcionais. Então estejamos atentos, porque podemos estar identificando nas empresas que a gente quer investir se existe ou não essa liderança de nível 5. Como saber? Vendo a forma como esse líder se comunica, vendo como ele se comporta diante de momentos de pressão, ouvindo quais são os seus princípios, os seus valores, como é ele em relação aos amigos, à família. Tudo isso nos traz informações que vão nos ajudar a fazer esse perfil da liderança. Isso a gente precisa desenvolver essa sensibilidade de tentar, vamos dizer assim, construir o melhor retrato possível da liderança. Não será perfeito porque nós não temos o contato direto com eles, óbvio, mas nós podemos sim construir uma imagem mais próxima da realidade, se tivermos desenvolvido a capacidade de observação, observar as coisas realmente importantes. Eu sempre digo aqui que a gente precisa aprender a ser seletivo com o que lê, com o que escuta, né? Com o que nós vamos empregar o nosso tempo, com o que vamos empregar nosso tempo, né? O tempo é um recurso insubstituível, então temos que ser inteligentes, utilizá-lo com sabedoria, que o tempo passou, não volta mais. Então, utilizemos isso para garimpar informações sobre as empresas que a gente quer investir
e sobre as lideranças dessas empresas. No caso da Oi, precisamos entender que uma empresa que está na bacia das almas e consegue se reerguer e sair de um processo de recuperação judicial, isso não é um feito para qualquer um. De 100 empresas que entram em recuperação judicial, apenas 18 sobrevivem, saem vivas do processo, 82 vão falir. Então, por aí você já tira que não é uma tarefa fácil. De cada 100, 18 apenas vão conseguir sair da recuperação judicial. 82 vão fechar as portas definitivamente. Das 18 que vão conseguir sair, algumas vão voltar a construir uma história grandiosa e outras ficarão numa condição de irrelevância. O que vai determinar essa sobrevivência a um processo rigoroso de recuperação judicial é a capacidade de um líder de assumir este desafio, de montar uma equipe vencedora, uma equipe complementar, com pessoas que se complementam, gerir egos e vaidades, administrar os talentos, estimular as pessoas, desafiar permanentemente as pessoas para que elas alcancem resultados e superem e se desafiem a novos resultados. Tudo isso é uma função de liderança. Isso tudo tem muito a ver com esse perfil de líder que a gente está buscando, a liderança de nível 5. Ah, você está afirmando que o Rodrigo Abreu é uma liderança de nível 5? Bom, ele se aproxima desses parâmetros que nós estamos aqui destacando, né? Ele se aproxima. Para eu afirmar que ele é 100% essa liderança, eu teria que estar dentro da Oi, vivendo o seu dia a dia. Não estou de fora observando. Pelo que eu observo de fora, ele me dá essa impressão de que ele se ajusta a este perfil de liderança de nível 5, que são aqueles líderes que conseguem mobilizar equipes e fazer esforços extraordinários e superar expectativas. Vai contra o senso comum. Todos achavam que a Oi era um caso liquidado. Todos achavam que a Oi estava morta. Muitos ainda dizem isso. Outro dia me mandaram um print de uma tela de alguém que dizia que o Rodrigo Abreu tinha vendido todos os ativos da Oi e que, consequentemente, ele não era um grande gestor coisíssima nenhuma, porque a Oi continuava em recuperação judicial, correndo riscos de falir, e ele tinha se desfeito de todo o patrimônio da empresa. Então, essa é a mentalidade de alguns que estão ainda aí na internet reverberando os seus pré-julgamentos ou sua falta de conhecimento, sua falta de experiência, porque a internet acaba sendo um território livre para se dizer qualquer coisa. E o que é preocupante é que muita gente que está falando qualquer coisa fala sem nenhum embasamento, fala sem nenhuma experiência que lhe autorize a falar sobre determinadas coisas com propriedade. É como se fosse uma fake news. Né? São personalidades fakes. Estão ali, algumas populares, outras nem tanto, mas sem ter a expertise, que é o que a gente procura no mundo empresarial. Quando a gente procura um consultor no mundo empresarial para ajudar uma empresa a fazer uma transição, uma mudança, a gente procura ver o histórico do profissional, a expertise. Se ele de fato já fez aquilo que ele está se comprometendo a fazer, se ele teve sucesso, se ele teve uma história, uma trajetória de êxito. Então aí a gente chega e diz, não, vamos contratar esse profissional porque ele vai nos ajudar, né? E a gente precisa aprender também a ser seletivo com o que a gente escuta, né? Porque existe muito ruído na internet e a gente precisa ter muito cuidado para não perder o foco do que realmente é importante. Encerro esse vídeo com essa mensagem. As empresas que têm sucesso possuem líderes diferenciados. As empresas que conseguem grandes processos de transformação possuem líderes extraordinários. Esses são os melhores.
pois esses conseguem superar todas as expectativas. E se nós estamos investindo numa empresa que consegue contrariar todas as expectativas, o retorno que nós vamos obter será também além de todas as expectativas. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!